Bora lá, galera, vamos falar aqui de implementações de interface. Bom, eu sou o Fernandes Lima, aqui no canal da Agile Now. Olha só, a questão aqui é o seguinte, vou contar uma história rapidinha para vocês. Eu estava envolvido num projeto onde foi identificada uma oportunidade de construir algo para um grupo de clientes de um determinado produto X. E aí aquela coisa que a gente sempre diz, né? Vamos entender o que está acontecendo lá com esse cliente. Aí a gente entendeu, fez algumas visitas, conversou com esse cliente, entendeu o problema. Bacana. Então a gente conseguiu, não era aquilo que ele tinha inicialmente falado, era próximo daquilo, mas tinha um outro ponto que mudaria muito a nossa perspectiva de construção. Bacana. Aí a gente discutiu isso, identificou esse problema, conversamos com outros clientes, vimos que ali tinha uma oportunidade de construir algo para um grupo de clientes da base. Legal. O que aconteceu? Fizemos essa construção, né? Um trabalho de criação da interface mesmo, né? Então, primeiro o pessoal de UX entendeu, fez parte desse processo de entendimento, conjunto construiu a interface, validamos, era aquilo mesmo, e aí a gente começou isso durante a construção da interface ali do protótipo. Todo o time estava envolvido. A gente já sabia qual era o problema, já sabia qual grupo de clientes da base tinha aquele problema. Escolhemos algumas, elencamos soluções, escolhemos uma, prototipamos essa uma, estava todo mundo ali e tudo estava fluindo lindamente, né? Então, o UX trabalhando, o Dev, Back trabalhando, Front trabalhando. Todo mundo alinhado ali no que estava acontecendo, qual era o problema, o grupo e tudo mais. Só que aconteceu algo na implementação da interface. Foi o que originou essa ideia dessa aula aqui, desse bate-papo aqui, né? Que foi o seguinte: na hora do front-end implementar a interface, que ele já sabia qual era o problema, qual era o grupo de clientes, quais eram as soluções que a gente levantou, a que a gente escolheu, que foi prototipado, todo mundo estava alinhado desde o início. Na hora de implementar, surgiu o problema. Qual foi o problema? Ele não tinha se atentado a um detalhe. Para implementar aquele detalhe ele precisaria de muito mais tempo. Foi a primeira discussão. A segunda discussão foi: não é isso, eu vou precisar colocar uma ferramenta XYZ, que eu não me recordo, faz bastante tempo, e isso vai dobrar praticamente o tempo de desenvolvimento, ou talvez até triplicar. Beleza, ok, já foi passado, faz parte do jogo. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês? O que a gente precisa investir mais em comunicação, né? A gente tem que combater a produção isolada, não era o caso desse, né? A gente tem que combater os indivíduos tarefeiros, né? A gente precisa ter foco no problema, precisa ter a visão do usuário, e a gente precisa promover o entendimento compartilhado, e mais até, né? Quando mesmo tudo isso ocorrendo, pode acontecer exatamente isso que eu falei para vocês, que foi o caso. O que faltou aí? Faltou um elemento que, na minha opinião, chave, que é esse aqui, ó. Faltou isso aqui, ó. Faltou mais pequenos experimentos técnicos do front. Experimentos, é isso que faltou. Então, esses experimentos que faltaram, se ele tivesse pego aquela interface e feito pequenos experimentos ali, ele teria descoberto isso.
Então, é isso, a gente aprende isso, vida real, né? Eu gosto de trazer para vocês vida real, direto do campo de batalha, onde eu estou ali atuando em projetos vida real. E esse é um elemento novo. Então, é quando a gente projeta uma interface, mesmo fazendo tudo isso, lá tinha muita comunicação, a produção não era isolada, todo mundo, desde que surgiu a demanda, o chamado lá no suporte, todo mundo estava sabendo. Não era um time tarefeiro, mas faltou eu pegar aquele protótipo e fazer pequenos experimentos técnicos. Que experimentos técnicos são esses? É o que hoje a gente adotou de prática padrão nos nossos times. Então, ao pegar um protótipo, a galera de front já começa a testar ali, então, desde a primeira versão. Porque a gente ficou bastante tempo discutindo. Então, se a partir da evolução do protótipo, em termos conceituais, de concepção, já se começasse a fazer alguns experimentos ali de coisas de maior dúvida, então, ao olhar um experimento, ao olhar uma interface, você que é front, já procura anotar pontos de atenção, coisas que você acha que podem ser de difícil implementação. Quando você faz isso, e claro, fazer os experimentos técnicos visando aí a implementação fidedigna àquele protótipo. Porque o que a gente quer? A gente quer implementar o protótipo? Não, a gente quer levar a melhor experiência que foi projetada para resolver uma dor para o nosso cliente. Nesse caso, era um grupo de clientes da nossa base. Então, o alinhamento do trabalho entre todos, né? Isso eu estou falando de entendimento compartilhado. Né? O Lean UX fala muito disso. Nós tínhamos até o entendimento compartilhado, mas faltou essa parte que eu acredito que é investir mais nesses experimentos técnicos aí de interface visando gerar resultado. Então eu espero que você aprenda com esse nosso case. E hoje a gente trabalha dessa forma. Além de promover toda essa parte aqui que é do entendimento compartilhado, a gente, os nossos fronts, eles já desenvolveram uma habilidade, claro, cada time, nos times que a gente vai passando, né? E fez muito sentido começar, uma vez fechado o protótipo ali, você já ir fazendo pequenos experimentos em partes do protótipo, de possíveis dificuldades, para verificar possíveis dificuldades de implementação daquilo. Às vezes é uma dificuldade de implementação num browser XYZ, ou no Android da vida, ou no iOS, enfim, depende do produto aí, né? Mas isso trouxe um aprendizado para a gente. Eu gosto muito de trazer esse aprendizado direto de produtos que a gente está inserido, de projeto, de situações cotidianas ali, trazer esses insights que a gente aprendeu depois, vou descobrir alguma coisa, do time, e compartilhar para ajudar outras pessoas. A ideia é um pouco essa. Então, espero que tenha feito sentido. Eu espero que você consiga combater essas coisas aqui, acabar com produção isolada, falta de comunicação. Não, a gente não quer time tarefeiro, a gente não quer falta de comunicação, a gente não quer produção isolada, a gente precisa ter foco no problema, a gente precisa ter a visão do usuário, não de tarefas, e precisa todo mundo estar alinhado desde o começo, que é o caso, mas mais do que isso, olhar aquele protótipo e a galera de front ver qual é o nível de dificuldade de fazer pequenos experimentos para que a gente aprenda e mitigue risco ou que isso demore muito para ser implementado. Então, quanto mais alinhamento, quanto mais todo mundo envolvido desde o princípio, isso facilita muito a vida. Isso aqui foi um aprendizado que a gente agora faz sempre nos times que a gente está inserido. Então, um grande abraço, espero que você tenha gostado desse vídeo. Valeu, galera! Valeu!